Imagine que você está andando pela rua, você foi buscar pão. E aí, do nada, uma nave espacial desce do céu. E dela, vários tripulantes começam a descer e eles são até parecidos com você, mas usam roupas que você nunca viu e estão com instrumentos nas mãos que você não faz ideia do que sejam, porque são de uma tecnologia muito avançada. E aí eles chegam e começam a fazer símbolos, gestos para o céu e começam a olhar para você com estranheza e apresenta aquelas ferramentas para você. Deve ser uma situação muito doida, né? Pois é, porque foi o que aconteceu com os indígenas lá em 1500, quando os portugueses atracaram aqui no Brasil. Nessa primeira aula de História do Brasil, do curso financiado pela Lei Paulo Gustavo, nós iremos falar sobre o descobrimento do Brasil. Então é isso, eu sou Matheus, professor de História, e que saudade de falar isso. Aproveite a história. Com o crescimento da classe comercial, nós tivemos um novo período na Europa, que a gente chama de Idade Moderna. A Idade Moderna, ela é caracterizada pela aliança da classe comerciante, da burguesia, com a nobreza, formando o que a gente chama de Estado moderno. Isso começou lá em Portugal e começar em Portugal faz toda a diferença para a gente agora. O que consiste o Estado moderno? O Estado moderno é o Estado absolutista, onde o poder está concentrado todo na mão do rei. E o rei, ele regulamenta as atividades. Uma das atividades regulamentadas por ele é o comércio. Nessa aliança entre burguesia e a monarquia, nós vamos ter o início das leis comerciais, ou seja, do mercantilismo. O mercantilismo foi um conjunto de regras que traziam enriquecimento para a nação. Dentre essas práticas mercantilistas, a gente tem uma que é muito interessante, que é o colonialismo, que é você conquistar territórios para extrair os recursos naturais dali e assim retirar riquezas. As riquezas que os países procuravam de início eram os metais preciosos, ouro e prata, visto que o metalismo é outra das regras do mercantilismo que também gerava riqueza. Então, com o avanço da tecnologia marítima, os navegadores começaram a almejar novos lugares para tentar colonizá-los, para tentar descobrir metais preciosos. Nisso, nós vamos ter o descobrimento da América, que mudou a percepção europeia do mundo. Agora tem um novo mundo, um lugar totalmente novo para ser explorado. E aí, meus amigos, que entra Portugal. Portugal vai começar a financiar expedições marítimas. E aí, em uma delas, a gente vai ter a descoberta do Brasil. Mas antes de entrar na descoberta do Brasil, a gente tem que entender que isso não aconteceu do nada. As expedições começaram com o interesse de chegar até a Ásia, onde eles chamavam comumente de as Índias. Então a ideia era fazer o périplo africano, ou seja, circunnavegar a África até chegar às Índias. Isso tudo vai dar um bololô danado de confusão política, porque nós vamos ter Portugal e a Espanha disputando por território marítimo, que vai gerar um negócio que chama Tratado de Tordesilhas, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora nessa aula e também tem vídeo no canal sobre isso. O fato é que essas expansões marítimas que começaram ali na África, elas tinham o interesse de dominar territórios, colonizar esses territórios. E os primeiros territórios colonizados por Portugal foram as feitorias no litoral da África. Isso aqui vai ser importante lá na frente, quando a gente for falar de tráfico de escravizados. Mas entendam que esse processo de colonização já havia começado nessas feitorias. O fato é que Pedro Álvares Cabral, para aproveitar uma corrente marítima que passa ali perto de onde hoje é a costa brasileira, ele acaba descobrindo o que os portugueses já tinham uma ideia de que estava ali, o Brasil. Essa descoberta ela é marcada principalmente pelo contato dos povos portugueses com os indígenas. Esse contato, em primeiro momento, ele é de certa forma amistoso. Porque, em primeiro momento, o interesse de Portugal não era no Brasil. Então não havia um interesse colonial ali, não havia um interesse de explorar aquelas terras ali ainda. O que havia era
um interesse de domínio daquelas terras para preservar tanto a corrente marítima que eu falei, quanto também para ter um território que rivalize com a Espanha, que já tinha dominado parte do Novo Mundo por ter chegado aqui primeiro. Ao descobrir o Brasil, Pedro Álvares Cabral reservava parte da América para Portugal. E isso é uma estratégia muito positiva para os colonizadores. Então, no primeiro momento, o foco não era explorar o que o Brasil tinha de bom. Era, basicamente, dominar esse território e seguir para as Índias. Mas esse primeiro contato com os indígenas, ele é marcado tanto pela troca de materiais, né? Os indígenas começam a acessar a tecnologia europeia, tecnologia que eles não conheciam. E os portugueses vão começar a entender um pouco mais sobre as dinâmicas e os recursos que aqui existiam. Em primeiro momento não foi achado ouro, porque o nosso ouro está no interior do Brasil. Mas os portugueses já começaram a analisar aquele território para tentar descobrir algum tipo de recurso. Para afirmar esse compromisso e esse domínio territorial, Portugal vai celebrar a primeira missa aqui no Brasil, na região de Porto Seguro. Semanas depois, Pedro Álvares Cabral continua o seu caminho para as Índias, mas deixa marcado o Brasil como território ultramarino de Portugal. Esse é o primeiro registro histórico da história do Brasil. E, a partir daqui, nós iremos ver todas as reviravoltas que fizeram desse nosso país o que ele é hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado. Valeu!